Bom dia, Saf. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado, é um prazer te conhecer. Sou teu fã, sabe? Obrigado, o prazer é todo meu. E assim, é um prazer receber vocês para esse bate-papo. Sabe, a gente começa sempre do início mesmo, né? A gente estava até comentando algumas coisas em off aqui. Tu é de Vila Velha, né? Como é que foi teu início ali? Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Comecei muito cedo, né? Comecei com 9, 10 anos de idade, no time que era do meu pai. Quer dizer, meu pai tinha uma escolinha, meu pai sempre foi comerciante, mas ele tinha uma paixão que era o futebol e o Fluminense. Ele era torcedor do Fluminense. E o time dele era o Fluminensinho, né? E eu comecei a jogar no Fluminensinho e depois já fui para a Desportiva Ferroviária, que já era um clube grande do Espírito Santo, de muita torcida, federado. E ali eu comecei a cada ano, mesmo ali no Sub-12, Sub-13, Sub-14, me destacar. E depois de um torneio internacional que teve em Vitória, com vários clubes do Brasil e também o River Plate da Argentina, nós fomos campeões, inclusive contra o River Plate na final, me destaquei. E aí veio o convite, aí com 14 anos para ir para o Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Foi muito cedo, eu praticamente digo que eu quase não tive uma passagem pelo Sub-20, pelos juniores, né? Eu joguei o ano de 93, eu desci para jogar, nós fomos campeões estaduais, mas de 91 e 92, com 18 anos completados, o Carlinhos, ex-treinador, me puxou para aquela campanha do Brasileiro de 92 que o Flamengo ganhou contra o Botafogo. Ali eu praticamente participei de toda a campanha, fiquei alguns jogos no banco e ali foi muito bom, porque quando eu subi, tinha jogadores como o Gilmar, como o Zinho, como o Wilson Gotardo, como o Gaúcho, jogadores muito experientes, Djalminha, e ali eu consegui, naquele processo todo, já muito bem recebido. Assim, me trataram muito bem, dão tranquilidade, quer dizer, com 18 anos, vendo assim aqueles grandes jogadores, aquelas estrelas, e que foi campeão, assim, o Flamengo foi campeão naquele ano, e eu me sinto assim, com muito orgulho de ter participado daquela campanha, mesmo praticamente não jogando, mas participando de alguns jogos no banco de reserva, e ali foi uma experiência muito boa para mim, que depois, em 93, com o Júnior, o treinador, no final de 93, ele me efetivou direto no profissional, onde eu não saí mais. Não saiu. Tu era muito caçado, acho que tu foi o cara mais caçado da história do Flamengo, né, sabe? Eu acho que... Até o Zinho falou isso. Foi. Eu acho que ali foi um processo até no amador, né? E era uma época diferente, porque não tínhamos, como nós temos hoje, diversas câmeras dentro de campo, que se pega tudo, né? Se pega tudo. E, olha, te confesso que era muita coisa. Sabe, teve um trio que todo mundo fala, né? Que foi o dos sonhos ali, que foi tu, Edmundo e o Romário. Mas na verdade foi 6 meses e deu tudo errado o Flamengo. Acho que foi mais ou menos isso aí também. Não dá para... As pessoas se falam muito disso, mas foi 6 meses e deu tudo errado. Eu não entendo ainda porque, como causou muito impacto, nós assim, o Flamengo já tinha eu e o Romário na frente, quando trouxeram o Edmundo, recém-campeão brasileiro no Palmeiras, uma dupla que deu certo, o melhor jogador na época, naquela época, 94, 95, do futebol brasileiro, que era o Edmundo, e se causou uma expectativa muito grande que foi totalmente diferente do que as pessoas esperavam, principalmente os torcedores do Flamengo. Porque eu digo sempre que não adianta só você pegar os melhores jogadores e colocar para jogar. Você tem que ter todo um processo em volta para dar esse suporte aos jogadores dentro de campo, que é a estrutura, condições físicas, campos de treinamentos, relação financeira, pagamentos em dia, organização, digo lá da diretoria, com um treinador, um corpo técnico que tem realmente condições de administrar isso, e nós não tínhamos, infelizmente, nada disso. Não tinha nada disso. Mas eu digo sempre que
tirando o Edmundo, que realmente foram 6 meses, foi uma passagem muito rápida, ele teve problemas dentro e fora de campo também, foi uma infelicidade na época para ele. Eu gosto de destacar sempre o ataque, a minha parceria com o Romário. Eu acho que isso foi fantástico para muitos flamenguistas e pessoas que eu conheço e não conheço, acham que foi assim, uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo. E os números comprovam isso, assim, né? Até por uma pesquisa aí recente, através de um torcedor do Flamengo até, os números são realmente bastante fortes, assim, porque, se eu não me engano, foram 139 gols da dupla em 106 jogos, 106, alguma coisa assim, entendeu? Quer dizer, teve uma média de 1,39 por jogo da dupla. Quer dizer, é uma média muito alta que dificilmente se vê hoje. Eu acho que tem campeonato dessa qualidade, né? Exatamente. Isso foram só os gols da dupla, né? Não se contou ali assistências, ainda não, porque realmente aumentaria muito essa questão da assistência. Mas tem que destacar isso. Por quê? Eu era um jogador muito jovem na época, que tinha um estilo de jogo, e o Romário, que não precisa, dispensa comentário, e essa dupla se encaixou. Infelizmente, nós não tivemos assim uma estrutura muito forte para que nós pudéssemos ter lutado para conseguir Libertadores ou competições muito mais fortes do que nós conseguimos. Primeiro foi engraçado, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas Real Madrid, claro, foi uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma tristeza. Eu explico por quê. Porque foram quase 11 anos de Flamengo. Eu cresci lá na Gávea, né? Eu tenho ainda, quando volto ao clube, quando volto ao Ninho do Urubu, e pessoas que trabalham ainda na minha época, é uma emoção muito grande. Lá de cargos importantes na diretoria, como as pessoas mais simples, assim, como a lavadeira, o cozinheiro, as pessoas que limpam lá, e assim, é uma satisfação muito grande, tá? Eu vou lá e abraço todo mundo que eu conheço, e deixar isso para mim foi muito forte, assim. Só que ao mesmo tempo eu queria ter um segmento de sucesso na minha carreira, e ninguém mais, ninguém menos que um clube como o Real Madrid, fazendo uma proposta realmente para mim e principalmente para o Flamengo irrecusável, que até hoje foi a maior transação do futebol carioca internacional, a minha ida em 97 para o Real Madrid, e ali não tinha mais como segurar. E chegando lá foi uma adaptação muito fácil, assim, tirando um pouco o frio, tinha um grupo muito bom. Tirando o frio, o primeiro, porque eu cheguei no mercado de inverno, foram 3, 4 meses para me acostumar com essa adaptação de clima, mas foi fantástico. Eu encontrei lá o... 32 anos sem 32. Era uma pressão muito grande. As pessoas, assim, jogamos o Campeonato Espanhol, mas só se falava na Copa dos Campeões, na Champions. E fomos passando por etapa e conseguimos aí, na minha primeira temporada, conseguir a 7ª Copa da Europa depois de 32 anos. Eu acho que ali já foi assim foi muito positivo, foi um alívio e me deu ali tranquilidade para eu continuar o meu processo no Real Madrid. E eu tive uma curiosidade, uma coisa muito positiva, que foi a torcida do Real Madrid. É uma torcida muito grande, muito exigente. E assim, me abraçou desde o começo. É uma coisa tão forte assim, eu explicar. E muitas vezes eu pergunto, por quê? Porque eles gostaram muito de mim, acho que eles gostavam muito do meu estilo de jogo, que era muito meu, pessoal, natural. E isso fez com que a torcida também me ajudasse bastante, para eu ter aí confiança, tranquilidade dentro de campo. Foi 3 títulos da Champions League, né? Acho que só o Roberto Carlos tem isso. E
dos campeonatos, é o campeonato mais importante do mundo, mas eu acho que em 2000 foi o mais especial para ti, que tu participou mais, fez 4 gols na Champions League, eu acho que foi mais ou menos por aí, né? 2000 foi bem especial. Nós não tínhamos feito aquela temporada, uma temporada muito boa, tanto que nós terminamos em 6º no Campeonato Espanhol, só que fomos passando de etapas, eliminamos o Manchester United lá em Manchester, depois eliminamos na semifinal o Bayern de Munique em Munique e fomos ganhando força. E o Valência naquele ano tinha um time fantástico. O Valência foi atropelando todo mundo nas classificações e nós chegamos na final em Paris e ganhamos de 3-0, assim, um jogo maravilhoso. E eu tive, além dos gols, participações muito, muito importantes. Assim, na semifinal contra o Bayern de Munique, que nós tínhamos ganhado em Madrid de 2-0, e com 5 minutos no jogo de volta o Bayern de Munique fez 1-0. E ali foi uma pressão muito grande, muito. A gente não passava do meio campo os meus 15 minutos. E num contra-ataque eu fiz uma jogada pela esquerda, cruzei de direita e o Anelka fez o gol de cabeça e ali praticamente matou, né? Sim. O Bayern precisava fazer mais 3 gols para classificar. E fomos à final contra o Valência. E em uma das jogadas também eu dei a assistência para o Raul, que ele fez o 3º gol e praticamente liquidou o jogo. Aquele campeonato foi muito especial, onde muita gente não esperava, mas nós conseguimos ali superar e ganhar a 8ª Copa da Europa, que foi em 2000. Depois teve a outra. Depois teve em 2002, minha última temporada com o Real Madrid, que nós ganhamos contra o Bayer Leverkusen em Glasgow, na Escócia. E foi também uma competição importante, fiz 2 ou 3 gols, eu não me lembro bem. Ali começou a ser um processo porque contrataram o Zidane. Tá? Como eu jogava antes do Zidane, com o Figo na direita, eu pela esquerda, com Raul e Morientes, ou Raul e Anelka, com a vinda do Zidane, eu tive que sair, o Zidane passou a jogar na esquerda. Sim. Eu era aquela espécie nessa temporada de 12º jogador, mas enfim, isso dificultou muito e eu vi ali que era hora, depois de 5 temporadas, sair e descobrir algo novo. Mas graças a Deus eu consegui sair ainda com a 3ª Champions, que para mim fechei com chave de ouro, além de um campeonato espanhol, de Supercopas da Espanha. Eu acho que foram 5 anos que esse momento entrou para a história, na história geral do clube, né, do Real Madrid. No próximo bloco, Sávio fala sobre a sua passagem pelo Avaí. É um breve break, não sai daí. BKR, a marca que cresce formando valores e campeões para o Brasil. O sorvete já era. Chegou o verdadeiro gelato italiano em Jurerê. Det's Amore, produção diária, como na verdadeira tradição italiana, utilizando frutas locais, açúcar e leite, combinados com paixão e ingredientes selecionados, que trazemos da nossa linda Itália. Nossa missão: viciar o seu paladar. Visite-nos na rodovia Maurício Ziroski Sobrinho, 5.845 em Jurerê. Det's Amore, siamo tutti buona gente. Estamos de volta com ele, Sávio. E tu é um campeão, Sávio, porque eles te emprestaram para o Zaragoza, né, da Espanha, foi para o Zaragoza, para o clube, e tu foi campeão em cima do Real Madrid, em cima dos Galácticos. A minha saída foi para o Bordeaux, né, eu joguei 1 ano no Bordeaux, que foi também uma experiência muito legal, foi fantástico, assim, fizemos uma temporada muito boa, não fomos campeões justamente pelo momento do Lyon, que ganhou 8 campeonatos seguidos. E a minha ida, depois eu voltei para a Espanha, para o Zaragoza. Quer dizer, um time recém subindo da 2ª divisão, onde se montou um time muito competitivo. Trouxe o Gabriel Milito, argentino zagueiro, o Álvaro zagueiro, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o Pôncio, atualmente no River Plate, o Davi Villa, vindo do Sport Gijón, e eu chegando também. Com alguns outros jogadores a mais, nós conseguimos ali
fazer um time, além de bastante técnico com alguns jogadores, um time muito forte, muito competitivo. E na primeira temporada nós conseguimos um título que eu não tinha no Real Madrid, que foi a Copa do Rei da Espanha, que é um campeonato muito tradicional, muito importante, justamente contra meu ex-Real Madrid, né? Um jogo assim, para mim, com toda a sinceridade, foi o jogo um dos jogos mais especiais e mais incrível em toda a minha carreira. É mesmo. Porque foi um jogo único em Montjuïc, no Estádio Olímpico de Barcelona, onde nós jogamos contra os chamados Galácticos do Real Madrid, que tinha realmente um time fantástico. Figo, Zidane, Raul, Ronaldo, Roberto Carlos e Casillas, enfim, um time quase imbatível, incrível, e vinha praticamente quase imbatível até aquele momento. E nós conseguimos ali uma vitória que ficou, acredito que para toda a cidade, todo torcedor do Zaragoza, foi o principal e uma das vitórias, um dos jogos mais importantes da história do clube. Por quê? Jogamos praticamente o segundo tempo do tempo normal, né? Com um jogador a menos, e começamos perdendo, né? O Beckham fez um gol de falta com 15 minutos de jogo, só que ali nós tiramos força, não sei de onde, com um jogador a menos, viramos o jogo no primeiro tempo, o Roberto Carlos empatou no começo do segundo tempo de falta também, e na prorrogação fizemos 3-2. Foi tão assim especial e diferente que nem o Zaragoza esperava. Tanto que não tinha nenhum jantar de comemoração, não tinha nada. Nós ali, os jogadores, fizemos algo ali e comemoramos, é claro, mas no outro dia em Zaragoza a cidade praticamente parou para receber o time. Na verdade, eu depois da minha volta da Europa, depois de quase 11 anos, em 2009, eu já tinha um pensamento de parar lá no Rio de Janeiro. Veio a proposta do Avaí, e diante dessa proposta, diante do local também, que era Florianópolis, eu conversei com a minha família e com minha esposa e meus filhos, e decidimos aceitar essa última proposta, esse último desafio. Eu vim para cá já com um pensamento fechado de jogar meu último ano e encerrar minha carreira. Nós fizemos uma boa Copa do Brasil, fomos campeões catarinenses, que eu acho que isso foi muito legal também, com uma pessoa que eu admirei muito, que foi o Pérez Chamusca, o treinador, muito bom treinador e ainda melhor como pessoa. Ele conseguiu fazer um grupo forte, onde deu oportunidade para todo mundo, e nós conseguimos aí, que na época foi até o bicampeonato, né? 2009, 2010. Sabe, tu é um exemplo, tu foi um exemplo, um campeão dentro de campo, mas tu é um exemplo fora também. E até um exemplo para todo mundo que está começando, para quem tem um planejamento já de parar. Hoje a tua empresa, além do agenciamento de atleta, de gestão de carreira do atleta, né? Tu tem outro da palestras. Eu queria que tu explicasse um pouco mais para o pessoal qual é o teu trabalho hoje. Olha, hoje é totalmente voltado para o lado empresarial e confesso, até antes, conversando com você, assim, a mesma satisfação, a mesma vontade que eu tinha quando jogava, eu tenho agora na minha vida empresarial. Isso foi muito legal porque isso foi uma preocupação já muito antes, já no início da minha carreira. Eu tive uma pessoa também, quando eu falo que Deus colocou as pessoas certas, nos momentos certos para mim, eu tenho que reconhecer muito. Além de outras, minha esposa, que está comigo há mais de 20 anos, que eu a conheci ainda com 19 anos, o João Henrique Areias, que foi meu único agente, representante, amigo, até hoje, tenho coisas com ele até hoje, isso é muito legal também. E eu fui tendo essa preocupação desde cedo. Primeiramente, eu criei a Bortolini Patrimonial, que é uma empresa própria de investimentos imobiliários. Tem a Bortolini Finanças também, que é uma empresa de investimentos financeiros. E, mais recentemente, a Savvy Soccer, que é uma empresa de agenciamento de carreira e eventos. Tá, mas é uma empresa muito, para mim, muito especial também, porque eu passei por esse processo.
e eu tento dar o mesmo serviço que eu tive com Areias, eu tento passar para os meus atletas. É claro, se eu puder melhorar cada dia, sim, eu vou melhorar. Que é na parte jurídica, na parte contábil, na parte pessoal, na parte psicológica, parte financeira, que é muito importante, planejamento financeiro para os atletas, e também na questão de eventos, da promoção de eventos, na participação de eventos também, e mais recentemente, ali no final de 2014, a questão de palestras voltada justamente para isso, planejamento de carreira e planejamento financeiro. Sávio, eu só tenho que te agradecer, eu sou teu fã. Pô, obrigado, Sávio. Valeu, cara. Obrigado a você. Valeu, gente. Semana que vem eu volto com mais.